Olá, aos amigos do Núcleo Espírita Segue a Jesus. Mais uma vez a gente se reúne aqui para fazer um comentário evangélico e eu convido, como sempre, para que a gente comece com uma prece, para que o nosso coração se acalme, para que a nossa mente serene um pouco mais, para que o aprendizado possa penetrar o nosso coração com mais facilidade. Então, fechando os olhos, nós vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele a vida, as oportunidades de todos os dias, agradecendo o seu Evangelho de amor que nos ensina o caminho ao nosso Criador. Agradecemos, Jesus, sua luz amorosa que nos permite manter a conexão com a nossa casa, com os seus ensinamentos e nos manter equilibrados, serenos, com fé, confiantes. Confiantes no Criador e confiantes no bem. Obrigada, Jesus. Obrigada a todas as equipes espirituais que trabalham no núcleo e que nos amparam, nos guiam e querem o nosso bem. Agradecemos e pedimos que estejam conosco, agora e sempre. Graças a Deus. O comentário que nós vamos fazer hoje vem do livro Roteiro, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel. O livro está na internet, em PDF, para quem quiser acompanhar. A lição se chama Evangelho e Trabalho. E Emmanuel, nessa lição, vem trazer uma reflexão sobre o trabalho, sobre o conceito de trabalho, sobre a importância do trabalho. E ele começa falando sobre glorificar o trabalho, que é dar a devida importância para isso. Ele traz todo um panorama histórico do trabalho, falando para a gente como que era visto. E muitas vezes a gente não tem essa noção. Muitas vezes nós achamos que o trabalho sempre foi como é agora. E o Emmanuel traz nessa lição uma visão na antiguidade do trabalho como sendo algo não digno, né? O trabalho como sendo desonra, desvalor na antiguidade. Então ele faz algumas pinceladas, né, sobre como o trabalho era visto, até por conta da escravidão. O trabalho ele era até usado como punição. Então ele coloca para a gente que muitas vezes os destaques sociais e os tronos, eles eram conseguidos através de roubos, né? Ele coloca como a palavra rapinagem, né? Através de roubos, através de coisas ilícitas. Então, os favores da vida eram, e as oportunidades, né? Elas eram ofertadas a estes mais espertos e mais poderosos, né? Então, a oportunidade de trabalho não era como é hoje. E ele coloca que era realmente visto o trabalho na antiguidade como algo ruim, né? Era considerado algo inferior, servir. Né? E o conceito de servir não tinha a conotação que tem hoje, realmente. E ele coloca até que tinham espíritos muito nobres, é uma colocação de Emmanuel isso, que espíritos muito nobres viviam na subalternidade, ou seja, eram subalternos, viviam como escravos muitas vezes, né, servindo sem ganhar nada em troca, realmente. E aí ele traz para a gente o conceito que Jesus, com o seu exemplo, vem nos mostrar. E é muito interessante porque ele traz todas as funções que Jesus realizou aqui. E a gente sabe que Jesus era humilde, né? Vivia numa situação simples, mas ele realizou inúmeras tarefas pelo bem do próximo. Então,
o título da lição é Evangelho e Trabalho, porque o Evangelho de Jesus, né, a Boa Nova, os ensinamentos do Cristo, trouxeram realmente uma nova visão sobre o servir. E ele coloca: levanta-se o mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Ele fala: Jesus como médico, que não descansava no auxílio efetivo aos doentes, né? Era uma das tarefas de Jesus, acolher os doentes. Ele fala Jesus como professor, que não se fatigava repetindo as lições. Né? Ele não se cansava de repetir o mesmo ensinamento, mesmo que as pessoas não entendessem. Ele repetia e exemplificava. Então, Jesus como professor. Jesus como juiz, exemplificando a imparcialidade e a tolerância nas situações daquela época que eram realmente muito difíceis. Jesus como benfeitor, espalhando bênçãos do amor infinito. Jesus como sábio, colocando a ciência do bem ao alcance de todos. Jesus como advogado, defendendo os interesses dos fracos e dos humildes. E Jesus como trabalhador divino, servindo a todos sem reclamar e sem pedir recompensa. Então, Emmanuel fala que todo esse exemplo de Jesus na tarefa que ele desempenhava no dia a dia, trouxe, né, começou a mudar a visão do povo, né, dos que seguiam, claro, os ensinamentos, dos que se convertiam ao cristianismo, né, aos ensinamentos do Cristo, trouxe essa nova visão sobre o servir, porque Jesus era o exemplo disso. Ele não falava só, né, ele exemplificava, ele saía para a ação. Então, ele fala que depois disso, Emmanuel traz para a gente na lição, que depois disso, em Roma, os convertidos ao cristianismo começaram a se dedicar ao servir. Né? O trabalho que era considerado indigno, ele tomou uma outra proporção. E aí ele fala que muitos começaram a se inteirar do trabalho nas diversas áreas. Né? Ele fala na indústria, na agricultura, nas artes, na ciência, no comércio, na enfermagem, na limpeza, e trazendo então realmente uma nova visão do trabalho, do que é o trabalho e do propósito do trabalho. Né? Então, trabalho passa a ser bênção divina. É essa nova visão que Jesus traz para a gente. E aí ele traz o exemplo de Paulo de Tarso, que a gente sabe que saiu do Sinédrio e se propôs a servir. E Paulo tinha uma função até de tapeçaria, né? Porque ele precisava sustentar, já que ele seguiu um outro caminho. Então, ele tinha esse trabalho, que era um trabalho remunerado, e também o trabalho na divulgação da mensagem de Jesus. Então, assim, o trabalho realmente tomou uma nova forma depois do Cristo e depois do exemplo que ele trouxe para nós. E para a gente trazer um pouquinho essa lição do Emmanuel para os dias de hoje, a gente vive um momento realmente de repensar o trabalho. Né? A gente está realmente numa situação em que muitas pessoas perderam o trabalho, muitas pessoas estão tendo que se reinventar no trabalho, e pensar no trabalho hoje em dia, eu acho que é uma coisa geral, né, de todos nós. Então, o que a gente pode trazer de reflexão para esse momento é perceber que qualquer função que a gente exerça honesta e que proporcione o bem para o nosso semelhante, para a nossa sociedade, qualquer função e qualquer atividade que proporcione o bom funcionamento da sociedade no geral e o bem-estar e o bem do semelhante, é uma função nobre. Né? E assim, nós somos interdependentes, então desde a limpeza da rua, desde quem recolhe o nosso lixo, até quem nos atende num consultório ou quem nos defende num tribunal, nós dependemos de tudo isso, nós não temos como realizar todas as funções ao mesmo tempo. Então, o respeito ao trabalho do semelhante e o respeito a todas as atividades tem que existir.
E exercer qualquer atividade é enobrecedor, né? E a gente tem que entender que o Evangelho de Jesus, ele tem que ser levado a todos os lugares, porque ele tem que estar dentro do nosso coração. A partir do momento que a gente aprende o que Jesus trouxe, a gente pode levar para qualquer lugar, não somente dentro da casa espírita, mas fora também, no nosso trabalho, por exemplo, né? A gente pode fazer do trabalho uma oportunidade de exercitar o Evangelho do Cristo, né? Tendo paciência, exercitando, né, a paciência, a tolerância, o amor, a cumplicidade, né, a honestidade. Então tudo isso a gente aprende no contato com o semelhante. E o trabalho ele é realmente uma oportunidade, uma bênção divina, seja ele remunerado ou não. Né? A gente sabe que no Espiritismo e muitas vezes no cristianismo mesmo, a gente é estimulado realmente a servir sem receber nada em troca, sem receber um salário, mas isso não tira do trabalho remunerado a bênção divina, né? Esse exercício do nosso cristianismo no trabalho. Apenas que a gente tenha em mente de não servir de não servir ao dinheiro ou à recompensa muito mais do que ao objetivo maior, né, que é colaborar realmente na obra divina, que a gente não como Jesus falou pra gente, né, é impossível servir a Deus e a Mamon, mas no sentido de que a gente não coloque o objetivo primeiro como sendo a recompensa, né, seja ela financeira ou qualquer outra, que a gente coloque realmente como propósito primeiro o servir e o colaborar na obra divina, né? Que é o que? O amor, né? A paz, a harmonia e a união. Isso é a obra divina, né? É o que Deus espera de nós. Então, essa reflexão de Emmanuel é muito importante para os dias de hoje, é muito interessante a gente refletir sobre o respeito a todas as funções, sobre honrar o trabalho e fazer do trabalho uma oportunidade de crescimento interior, de crescimento espiritual, sabendo que onde a gente estiver, fazendo a função que a gente estiver, a gente vai estar colaborando com a obra divina, se a gente colocar o Evangelho de Jesus no nosso coração e praticar. Então, fica a reflexão para a gente e que nós tenhamos em mente que o trabalho enobrece a nossa alma realmente, se a gente sabe fazer disso uma oportunidade de crescimento e de conquista espiritual. Então, nesse momento a gente vai fazer uma pequena vibração e encerrar com uma prece. Fechando os nossos olhos, nós vamos saindo do nosso coração, nós vamos vendo saindo do nosso coração uma energia amorosa, que são os nossos melhores desejos de paz, de união, de harmonia, que vão envolvendo todo o nosso planeta Terra, iluminando todos os povos com essa luz pura de amor, iluminando as mentes e corações de todos, envolvendo em luz a todos os que neste momento sofrem as doenças do corpo ou da alma, levando para eles essa energia de muito amor, a abençoar os seus corpos físicos e espirituais. Também nós vamos desejando e vibrando o amor a todos os que cuidam dos que sofrem, a todos que trabalham, seja em qual função for, pelo bem, pela recuperação, pela saúde, pela tranquilidade dos que sofrem, vibrando muita luz a estes irmãos. Nós vibramos luz, amor e muita paz a todos os governantes de todas as nações, levando luz às consciências, levando luz de amor aos seus corações, para que tenham em mente o propósito maior de levar a união, a fraternidade e o bem a todos que governam.
Nós vibramos luz, amor e muita paz a todas as casas de oração, a todas as casas fraternas que ajudam o semelhante, que levam conforto, amparo, sustentação, alimento neste momento difícil. Que todas essas casas fraternas, essas instituições, sejam abençoadas pela luz amorosa que sai do nosso coração, para que se fortaleçam neste propósito do bem. Vibramos luz à nossa casa, ao Núcleo Espírita Segue a Jesus, a toda a diretoria encarnada e desencarnada, a todos os trabalhadores e a todos os assistidos, a todos os que frequentam a casa, vibrando luz, união e amor e muita paz. Vibramos neste momento aos nossos lares, envolvendo em muita luz a todos os nossos familiares e amigos. E assim nós agradecemos, Jesus, a oportunidade de refletir um pouco os seus ensinamentos, de trazer para dentro de nós um pouco de luz, para que o nosso caminho se ilumine através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e sentimentos. Pedimos, Jesus, que abençoe a todos nós, que ilumine e nos fortaleça para que sigamos com fé, com esperança, trabalhando e servindo, em nome do bem, em nome do amor, em nome do nosso Pai Criador. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a todos e desejo que tenham uma semana, um dia e com muita paz, com muita luz e que não percam a fé e a esperança, que dias melhores virão. Obrigada.